Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Papo com Zé Trajano está de volta. Depois de pequenas férias, onde nós deixamos alguns programas gravados, estamos de novo aqui, ao vivo, para conversar com vocês. Abrimos com um grande compositor, arranjador, pianista, Nelson Aires, paulista, aqui da capital, que completa hoje 72 anos. Nós vimos aí a execução, um trechinho, o Xoxote, que é dele, com uma big band de primeira, tá? Abrimos com música de prima. Saudar o pessoal de Brasília, da TV comunitária Canal 8 lá de Brasília, que nos acompanha sempre no Papo com Zé. A querida TV Quirimurê, da Rede da Cidadania, canal digital aberto 10.2 em Salvador. E pelo canal 6 também da NET Rio. Estava me esquecendo aqui. Repetindo, 011-992-030506. Você vai mandando as mensagens e a gente conversa aqui. Bom, gente, 306 dias, 10 meses. Já teve intervenção federal e a intervenção acabou. Já teve troca de governo estadual, já teve troca de tudo e não se sabe nada sobre o assassinato de Marielle e Anderson. A Anistia Internacional, isso aconteceu no dia 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro, ali perto do Estácio, na fronteira entre o centro e o Estácio. Nessa segunda-feira, a Anistia Internacional colocou um texto em seu site, no qual reivindica que as autoridades recém-possadas do Rio de Janeiro se comprometam publicamente com a solução do crime. Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional, afirma que o ano de 2018 terminou sem que o Rio de Janeiro, sob intervenção federal, que eu acabei de falar, na área da segurança pública, tenha conseguido solucionar o caso. Isso é um escândalo, é um escárnio. No texto, a diretora Jurema Werneck, diretora executiva, diz ainda que a nova gestão do governo do Estado tem o dever de assumir essa responsabilidade e não deixar o caso sem solução. Ela finaliza o texto dizendo: é inaceitável que este caso não tenha ainda sido finalizado como movimento global. A Anistia Internacional seguirá mobilizada até que mandantes e executores sejam levados à justiça e responsabilizados. Repetindo, 306 dias, 10 meses, tá? Muito bem. Isso aconteceu há 10 meses e 306 dias. Agora, a deputada estadual e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegada Marta Rocha, foi vítima de um ataque a tiros de fuzil, vejam vocês, na rua Belisário Penha, no bairro da Penha. Ela ia com a mãe dela à missa, como faz regularmente, no fim de semana, lá na Escadaria da Penha, aquela igreja famosa do Rio de Janeiro. Ela estava no carro dirigido pelo subtenente reformado da PM, que ficou ferido por um disparo de fuzil em uma das pernas. Ela disse que o carro foi emparelhado por outro, de onde um homem com touca, roupa e luvas pretas colocou o tronco para fora e atirou. Ela já tinha sido informada de que já tinha sido ameaçada pelo Disque Denúncia, alertou ela, de 3 ameaças de morte em novembro. A suspeita, mais uma vez, cai em cima de quem? Milicianos e ex-PMs. O governador novo do Rio de Janeiro, o Witzel, disse que uma das principais linhas de investigação é que foi uma tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte ou de graves lesões corporais. Vamos ver. É mais um caso para a polícia do Rio de Janeiro ir atrás. 306 dias a Marielle Anderson e alguns poucos dias da Marta. Eles já disseram que já identificaram quem deu os tiros, mas não vão revelar para não atrapalhar as investigações. Falaram isso do caso, vem falando isso do caso da Marielle durante todos esses 306 dias. Vamos falar um pouco de música? Não sei se vocês já ouviram falar, mas algum tempo atrás tinha um músico, um organista, arranjador chamado Lincoln Olivetti que gravava com Deus e todo mundo. Arranjou para todo mundo e era um mestre. Maestro, arranjador, instrumentista, tocava vários teclados, produtor musical e compositor. Ele nasceu em Nilópolis no dia 17 de maio de 1954 e morreu em 13 de janeiro de 2015. Estamos fazendo uma licença poética aqui. Para não falar mais dele, vamos colocá-lo tocando, para você tentar lembrar ou então conhecer pela primeira vez. Aleluia.
Olivetti morreu cedo, aos 60 anos. Sentiram o balanço? Era muito bom músico o Lincoln Olivetti. A Folha de São Paulo de hoje divulgou uma pesquisa feita pelo Datafolha sobre a redução da maioridade penal de 18 a 16 anos. Infelizmente, vi o resultado, com o qual não concordo. 84% são favoráveis à redução. 14% contrários. Indiferentes, se é que alguém pode ficar indiferente nisso, 2%. Nós tínhamos uma tela para entrar, não sei se vai entrar ou não vai entrar. Vai entrar a tela ou não? Não tem tela. Foram ouvidas 2.077 pessoas de 130 municípios entre os dias 18 e 19 de dezembro. Tá? Um assunto que virou manchete, que é o fala-fala de ontem para cá, é a prisão do César Battisti, que já chegou, né, a Roma, já está inclusive preso lá em Roma. Ele está cumprindo pena de prisão perpétua pela morte de 4 pessoas na década de 70. Ele sempre negou esses crimes e se diz vítima de perseguição política. Brasília ontem estava em polvorosa. O ex-capitão reuniu os ministros da Casa Civil, militares, para tentar transformar um Battisti em troféu. Queria faturar em cima. Chegou a enviar um avião da Polícia Federal para Corumbá. Nós estamos vendo aí imagens dele chegando ao aeroporto de Roma. Mas aí o Coiso mandou um avião para Corumbá na certeza que o governo boliviano iria entregar o Battisti para o governo brasileiro. Não aconteceu nada disso. Ele foi direto para a Itália. E o Coiso e sua turma ficaram chupando o dedo. Tentou mostrar ele com o Battisti como troféu e ficou chupando o dedo. Cinicamente tentou se aproveitar desse caso. Porque quem mandou prender foi o Temer, quem mandou ele para a Itália foi o Morales e quem prendeu foi a polícia italiana. O governo brasileiro não realizou nenhum feito, seria um feito, segundo eles. Bom, vamos falar de uma grande atriz, Faye Dunaway. A Faye Dunaway, atriz norte-americana, faz aniversário hoje, muito parabéns, que com certeza deve estar vendo o papo com Zé Trajano, lá na Flórida. Ela completa 78 anos, foi uma estrela famosérrima no cinema nos anos 60 e 70. E ela foi estrela de um filme que arrasou tudo que tinha pela frente. Bonnie and Clyde, lembra? Uma rajada de balas. Vamos ver um trecho. I don't know. Take his picture. And then everybody's going to see Captain Frank Hammer of the Texas Rangers with the Barra Gang. Now, you know, we are just about the friendliest folks you would ever want to meet. Hey, Buck. Yeah. Get the Kodak. Hot doggies! Hold it, hold it! That's Bonnie, Faye Dunaway. That's Clyde, Warren Beatty. Stop that car! Left up ahead, turn left! O filme é baseado numa história real, né? Numa dupla de Bonnie e Clyde, né? Que saíram barbarizando pelos Estados Unidos, naqueles anos lá 30, por aí. Pessoal já mandando mensagens aqui pelo WhatsApp, o Marcelo Souza, do Rio de Janeiro. Hoje é aniversário de Mimi Lessa, um dos maiores guitarristas do Brasil, de grupos como Bicho da Seda e Liverpool, banda de apoio das Frenéticas, etc. A Miriam, boa tarde. Oswaldo Lima, bom retorno, Zé Trajano. Muito sucesso. Marcelo Galvani, Santo André, bom ano de trabalho para vocês todos. Obrigado, TBT. O Lene, de Salvador, estava contando os minutos para assistir o programa. O Walter Schell, de Salvador. Esse ano é centenário de Jackson do Pandeiro. Vou atrás e vão homenageá-lo muito. Porque o grande Jackson do Pandeiro, um músico, cantor maravilhoso. Onde vamos parar? Deputada da PDT, alvo de tiros. Alessandro, bom retorno, Trajano. Fátima Rocha, estava com saudade, continua indignada com os rumos do Brasil. Nada acontece em relação ao presidente Lula. Rez de Oliveira, bom retorno, bem-vindo ao circo que virou esse país. Somos a chacota do mundo. Olha só aqui o Marcelo Mendes, hein? Acabou o poderoso chefão no Telecine Cult. Corri aqui para ver o amigo. Um abraço, Marcelo. O Marcos Santana de Salvador, que bom a sua volta. Um grande abraço. Esse caso da Marielle acho que não interessa às autoridades. Mas está mais que provado que sim, não é possível. 306 dias. E Eliette Campelo, legal que o programa está ao vivo. Bom retorno, Zé. Você sabe que você pode acompanhar não só na TV Quirim Morê, lá de Salvador, na TV de Brasília, no Canal 6 na NET Rio,
na TVT, no aplicativo da TVT, no YouTube da TVT, no Face do Ultrajano. Tem várias maneiras de você acompanhar. E na Rádio Brasil Atual, você tem várias maneiras de acompanhar o programa Papo com Zé Trajano, de segunda a sexta, tá? Terras indígenas. Outra pesquisa da Folha, do Datafolha, diz que a maioria dos brasileiros é contra a redução de terras indígenas no país. 60% se disseram contrários a uma redução das áreas demarcadas, quer dizer, contrários à decisão do COISO. 37% disseram concordar com a redução das áreas. 3% não souberam responder. Entre as mulheres, 62% das entrevistadas responderam serem contra a redução. Entre os mais velhos, a aprovação à diminuição do tamanho das terras é a maior. Aí vai, os menos escolarizados com apenas ensino fundamental, 48 são a favor da redução, e vai e tal. Tem que lembrar sempre que a ministra, a ministra ex-deputada federal Tereza Cristina, pertencia à bancada ruralista, apesar que a FUNAI, a demarcação está com uma, e a FUNAI está sobre o manto da ministra que vê Jesus na goiabeira, a Damares. Depois disse que não, foi uma imagem que eu falei da minha infância. Do mesmo jeito que acha que mulher de rosa, homem de azul. Aliás, é uma fala e desfala que é um negócio de louco, que nós estamos observando durante esses primeiros dias de governo. O homem fala... Outro dia eu li um negócio muito interessante. Devia ter 2 diários oficiais. Um de manhã dando uma notícia e um de noite desmentindo aquela notícia da manhã. Falando em confusão, mais confusão no governo. A semana começou com mais uma confusão. Semana passada, o superministro da Justiça, o Moro, mandou exonerar a diretora de proteção territorial da FUNAI, a Zelene Inácio. A alegação é um suposto conflito de interesse por parte da servidora. Hoje, a ministra da Justiça, a Damares, aquela que é ministra da Família, da Mulher, dos Direitos Humanos, e o ministro da Justiça, que é o Moro, tiveram uma surpresa, o Moro e a Damares. A exoneração não tinha sido publicada no Diário Oficial da União. A Damares tentou explicar que a Zelene Inácio estava trabalhando normalmente porque não viu a exoneração. O chefe da Casa Civil, Onyx, tem nome de chuveiro, também entrou no samba. Disse que o problema burocrático impediu a publicação da exoneração no Diário Oficial. E que a troca da diretora de proteção territorial é coisa para o novo presidente da FUNAI, que será o general, é difícil falar o nome dele, hein? Não é Frankenstein, não, é Frankenberg de Freitas, novo presidente da FUNAI. Que coisa, né? Impressionante. Bom, vamos dar um refresco aqui e colocar... Esse homem que vamos falar dele não merece homenagens, mas como tem uma música que fala dele, a gente vai colocar a música, que é muito engraçada, que é uma marchinha de carnaval, cantada pelo palhaço famoso da época, o Carequinha, e depois eu explico tudo. É um VT que a gente vai colocar, porque há 29 anos atrás morria César de Alencar, um orelhudo, apresentador de programas de auditório na Rádio Nacional. Ele tinha 72 anos. Vamos botar a música do Carequinha, depois eu explico tudo. Vamos lá, Carequinha com Fanzoca do Rádio. Ela é fã da Emilinha, não sai do César de Alencar. Grita o nome do Calbi e depois de desmaiar, pega a revista do rádio e começa a se abanar. É uma faixa aqui, outra faixa ali, o dia inteirinho ela não faz nada. Enquanto isso, na minha casa, ninguém arranja uma empregada. Ela é fã da Emilinha, não sai do César de Alencar. Grita o nome do Cauê e depois de desmaiar, pega a revista do rádio e começa a se amar. Esse vídeo aí é sensacional, do filme Ed Chua. A gente usa muito esse vídeo do Ed Chua aqui, porque tem um Carequinha, que era um palhaço famoso da época, no Rio de Janeiro, e
se vocês viram ali, o Fred, fazia dupla com ele, o Zumbi, que assustava as crianças com um lençol. E ainda tinha o meio quilo, que era um anão, não aparece aí. Agora, aquela que se atira, que se abana, que faz aquele espetáculo todo, é a Marília Pêra jovem, dando um show. Sensacional a participação da Marília Pêra nesse trecho do filme, tá? Então falamos do Céu de Alencar. Por que eu falei que ele não merecia? Porque ele foi um grande dedo duro na época da ditadura, dedurando atrizes, cantores, artistas da Rádio Nacional, na época do golpe de 64, gente que foi demitida por causa disso, entre eles Mário Lago, o grande Mário Lago, o grande cantor Jorge Goulart e a mulher dele, a grande cantora Nora Ney, que pertenciam ao Partido Comunista Brasileiro, tá? Vamos lá, vamos ver se tem mais gente aqui participando no WhatsApp 011 992 030506, tá? Deixa eu ver se eu acerto aqui, pim, piririm, pronto. Luiz Cláudio, oba, voltou nosso programa ao vivo. Esse governo é uma bateção de cabeça nunca visto na história republicana. Celso Vinhas, uau, com o som melhorou, parabéns equipe. Adriano Zé de Oliveira, um abraço de Porto de Galinha, opa, Pernambuco, é chique aí, hein? Patrícia Quesada, boa noite. Priscila Regina da Silva, Marielle Anderson presente, 306 dias hoje e nada. Niceu Franco, Witzel e Bozo em nada se empenharam nas investigações. Vamos falar da terra indígena. Eu já falei da demarcação das terras indígenas, que a maioria das pessoas é a favor e não quer que seja retirada a demarcação. No dia 26 de abril de 2018, a terra indígena Baía dos Quató, com 20 mil hectares, foi homologada pelo presidente Temer. Lembra dele? Foi presidente do Brasil. Isso aconteceu 40 anos depois de uma tecelã da etnia Quató ser encontrada em uma favela de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em 1976. Na década de 50, os Guató, que habitavam terras no Mato Grosso do Sul e Bolívia, tinham sido declarados extintos pelo Serviço de Proteção ao Índio. Vê que história maluca, interessante, era fantástica. A Baía dos Guató é a mais recente terra indígena demarcada pelo governo. Porém, ela pode ser a última se as promessas do Coiso em relação à demarcação de áreas indígenas se cumpram. Pior, os Guató correm o risco de serem os primeiros a perder os seus direitos sobre a terra. O governo atual pretende fazer uma ampla revisão das demarcações feitas nos últimos 10 anos à procura de brechas que possam anular as homologações. Ou seja, os Guató, que se não me engano são apenas 200 pessoas que restaram, estão ameaçadas de extinção. Tá? Vamos falar de uma coisa muito interessante que tem a ver com a vida de muita gente. Muita gente teve, se não teve o pai, o vizinho, a namorada, e foi objeto de desejo de várias gerações. Tem gente que ainda tem, você vê pela rua, tem cidade do interior, ali em Marquês de Valença, estado do Rio, outro dia eu passei por lá no passado, que tinha de Fusca, é uma grandeza, se usa muito Fusca no interior do Brasil, olha que é um carro espetacular. Está fazendo 60 anos agora em janeiro. Num galpão no bairro do Ipiranga, nascia o primeiro Fusca fabricado no Brasil. Durante décadas, o Fusca reinou como o carro popular preferido dos brasileiros. De 59 a 62, liderou, esse avião aí deve estar chegando no Juscelino. Juscelino. Juscelino inaugurou, durante 24 anos, foi o carro mais vendido por aqui. Em 93, assustado com os preços dos carros no Brasil, então o presidente Itamar Franco ressuscitou o Fusca. Está o Juscelino ao lado do Carvalho Pinto, que era governador de São Paulo ali no carro. Com o tempo, o Fusquinha virou peça de colecionador. Sensacional. Até eu que não dirijo, já dirigi um Fusquinha. Tão fácil de dirigir que era, e que é, né? Bom, vamos falar... Esse ator aqui não é mole, não. Eu falei da Faye Dunaway. Agora vamos dar uma força aqui pro lado masculino. Humphrey Bogart. Era sensacional. Foi um dos grandes nomes do cinema. Nasceu em Nova York em 25 de dezembro de 1899, faz tempo para chuchu. Morreu há 62 anos em Hollywood, 14 de janeiro de 1957. Jovem. Tinha 57 anos. Tinha cara de mais velho, mas naquela época as pessoas tinham cara de mais velha mesmo.
Ele foi eleito como a maior estrela masculina do cinema norte-americano de todos os tempos. Principalmente por causa da atuação dele naquele filme de 1942, Casablanca, que ele contracena com a Ingrid Bergman, que é um negócio inesquecível, que está no hall, na lista de todo mundo, como um dos maiores filmes de todos os tempos. Vamos ver um pouquinho. Last night we said a great many things. You said I was to do the thinking for both of us. Well, I've done a lot of it since then. It all adds up to one thing. You're getting on that plane with Victor where you belong. But, Richard, no, Now, you've got to listen to me. You have any idea what you'd have to look forward to if you stayed here? 9 chances out of 10, we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louis? I'm afraid Major Strasser would insist. You're saying this only to make me go. I'm saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have Paris. We didn't have, we lost it until you came to Casablanca. Sempre teremos Paris, hein? Não é brincadeira. Ai, ai, que filme. Que filme. A Ingrid Bergman está linda também nesse filme. Esse filme é magnífico. Santos e Corinthians jogaram esse fim de semana para apresentar o Sampaoli como técnico do Santos, a volta do Carille, troféu Gilmar dos Santos Neves, que jogou nos 2 times, fez história, goleiro bicampeão do mundo, campeoníssimo no Corinthians, campeoníssimo no Santos. Foi um jogo meio estranho, porque o jogo foi decidido no número de cartões amarelos. O Santos tinha 4, o Corinthians 3, então o Corinthians ficou com o troféu Gilmar dos Santos Neves, mas marcou o gol do Gustavo, aquele que estava emprestado ao Fortaleza, do Rogério Ceni, e teve um gol contra o Pedro Henrique. Nós vimos os gols aí. Vamos ver o que acontece com esses times. O Corinthians se reforçou, o Santos não se reforçou nada, e eu tenho 2 enquetes aqui que falam sobre os 2 times. Primeira, Jorge Sampaoli, meio doidinho, terá vida curta no Santos? Pelo andar da carruagem, eu acho que sim. A maioria também acha, 71%. Agora, em relação ao Corinthians. Com os reforços que contrataram, tem a ver com o Corinthians e com o São Paulo. Corinthians e São Paulo reduziram a distância para o Palmeiras? São Paulo acho que contratou bem. Não, 56%. Mas ali está equilibrado. Notícias do Flamengo. Eu acho que a maior transação dos últimos tempos foi esse jogador uruguaio, jovem Arrascaeta, contratado por 63 milhões e 700 mil reais, em 3 parcelas, que serão pagas até o final do ano. O Uruguai chegou hoje ao Flamengo, se apresentou, vai jogar com a camisa número 14, que era do Vitinho. Esse Vitinho custou uma grana pretíssima, uma fábrica de dinheiro, não jogou rigorosamente nada no Flamengo, e ninguém está comentando isso. Tomara que o Arrascaeta, que é bom jogador, não repita. Porque o Vitinho chegou uma partida ou outra jogar direitinho, mas foi um fracasso em termos de grana, do que ele custou. Enquete no Flamengo. Aumentou a distância do Flamengo em relação aos outros grandes do Rio, Vasco, Botafogo e Fluminense? Eu acho que sim. E o pessoal acha, a maioria, disparada, 93%, porque o Flamengo levou o Rodrigo Caio, levou o jogador do Santos, o artilheiro, o Gabigol, se reforçou bem. Copinha está em andamento, tem time para chuchu, 100 e tantos times, tem jogo quase todo dia. As decepções ficaram por conta de Santos e Flamengo, que sempre tiveram grandes times de base, mas já dançaram. Amanhã nós temos oitavas de final. Oitavas de final, Cruzeiro e Rio Preto, Botafogo e Guarani, São Paulo e Mirassol, Palmeiras e Figueirense, tá? Esses são os jogos de amanhã. Agora eu tenho os jogos de hoje aqui que eu perdi os jogos de hoje. Eu sei que o Grêmio, estão jogando. O Grêmio ganhou de 2-0 do CSA e o Atlético Mineiro 1-0 no Água Santa, tá? E o Corinthians joga à noite. E agora estão saindo outros times que vão se classificar para as oitavas de final. Deixa eu pular aqui. Você é corintiano? Você vai lembrar com firmeza dessa data. Há 19 anos, o Santos, no Maracanã, conquistava o título de campeão mundial de clubes. Acabou o jogo, empatou, foi para a chamada morte súbita, empatou e foi decidido no pênalti 4-3 para o Corinthians. Nós temos a narração com o Luciano do Vale. Lá vai Rincon, autorizado, bateu Rincon na trave, gol do Corinthians! Rincon bateu
Bateu na trave, entrou, balançou a rede. Fernando Baiano. Como disse o Neto, é um exímio cobrador. Lá vai pra bola, bateu. Gol do Corinthians. Lá vai Luizão autorizado, bateu. Gol do Corinthians, 3-2. Luizão no canto, Elton foi bem na bola, quase chegou lá o goleiro do Vasco. Ela vai Gilberto, Dida no meio do gol. Atenção, partiu, Dida pegou o penal. Não tomou distância, lá vai Edu, bateu, gol do Corinthians. Edu, 4-2. Lá vai Edmundo, partiu pra fora. Corinthians, primeiro campeão do mundo. Curioso desse vídeo é a emoção do Dida, né? Campeão mundial e sai andando como se nada tivesse acontecido. Quero cumprimentar o São Paulo por ter contratado a Cristiane, grande jogadora de futebol feminino. A gente vai falar muito sobre isso amanhã. Mandar um abraço para o Roberto lá do Leblon. E dizer que chegamos ao fim do primeiro papo com o Zé Trajano depois de pequenas férias. Hoje estreia o Pontapé, lá na Central 3, às 8h30, eu e Dudu Monsanto. Tenta ver lá o Trajano no Facebook. Nossa despedida com a música do maestro Camargo Guarnieri, grande músico brasileiro, que morreu aos 85 anos, no 13 de janeiro de 1993. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário. Haja calor aqui em São Paulo, hein? Um abraço. E fique com o seu jornal.